Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem, para colocarem gostos neste programa, a fim de que ele consiga alcançar os seus objetivos de reflexão e de debate. Posto isto, vamos falar do Portugal de hoje, com as manifestações um pouco contraditórias que aparecem contra o racismo. Essas manifestações muitas vezes são fruto de estupidez e ignorância que se misturam com lutas perfeitamente justas. Estamos a falar concretamente de cartazes que apareceram nessas manifestações dizendo, nomeadamente, que um polícia bom é um polícia morto. É absolutamente escabroso e estúpido que isso seja dito. A polícia portuguesa, como nós sabemos, não tem nada a ver com a violência da polícia noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos da América. Do modo geral, não é racista, embora haja afloramentos de racismo, mas do modo geral não é racista, e esse tipo de atitudes é não só completamente contrária à verdade, mas contra os interesses dos cidadãos. Porque a polícia deve ser a primeira agente protetora da liberdade dos cidadãos. Deve ser aquela instituição que está próxima dos cidadãos para os proteger. E não deve ser atacada de uma maneira estúpida e cega, como foi nessas manifestações. Por outro lado, assistimos agora à destruição ou à vandalização da estátua do Padre António Vieira em Lisboa. É absolutamente inacreditável e representa uma ignorância, uma estupidez incrível que isso tenha sucedido. O Padre António Vieira foi um homem que sempre pretendeu proteger os negros e foi frontalmente até contra a escravidão dos índios num tempo em que os índios eram transformados em escravos. Ele não podia combater diretamente a escravidão, não podia contestar a escravidão dos negros, nomeadamente porque chegou até o rei Dom João IV a perguntar-lhe, então se não fossem os escravos, quem trabalhava? E isso demonstra até que ponto é que esse homem ilustríssimo, esse homem bom e sábio, do qual Portugal e o próprio Brasil se devem orgulhar, foi, no fundo, um humanista. Dizer que ele não se manifestou abertamente contra a escravidão, não contestou a escravidão, é algo completamente descontextualizado. Porque, se formos a ver isso, nós vamos para as obras de Platão e de Aristóteles, que foram claramente defensores da escravidão. Ao contrário até do Padre António Vieira, que a tolerava apenas porque não podia aboli-la, não tinha poderes para abolir, mas considerava um mal, claramente um mal. E, portanto, vandalizar a estátua do Padre António Vieira é uma demonstração de ignorância do que foi a figura desse grande português, desse grande brasileiro, e um ato que, no fundo, destrói a bondade das iniciativas que estavam por trás das manifestações contra o racismo. Efetivamente, trata-se de manifestações de solidariedade, particularmente com o racismo e com os assassinatos nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Em Portugal os problemas não são assim tão graves como isso. Existe racismo, como existe em todo o mundo. Não há lugar nenhum do mundo onde existem pessoas e onde existe a maldade e a estupidez, existe racismo. E por todo o mundo existem pessoas más e estúpidas e ignorantes e, portanto, é nessas, sobretudo, que está o racismo.
E dizer que Portugal é um país racista é também uma demonstração de estupidez e de ignorância. Esperamos que aqueles que se manifestaram muito justamente contra o racismo não tolerem nessas manifestações a presença de gente assim. Passado isto, vamos falar-nos de algo que tem sido extremamente escondido dos noticiários internacionais, que são os ataques do ISIS, ou supostamente do ISIS, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A província de Cabo Delgado é a província mais pobre do Brasil, tem sido martirizada por tempestades, por secas, e como se não bastasse isso, é agora vítima dos ataques reivindicados pelo suposto Estado Islâmico. Vamos lá ver. O ISIS, o Estado Islâmico, que se pretende ser de um islamismo radical e de cruzada, melhor dizendo, de cruzada, entre aspas, de cruzada islâmica, esse ISIS, no fundo, não passa de uma criação dos malucos do Deep State, da CIA, que defendem o Deep State, o Estado, o complexo militar industrial americano. A CIA, que criou o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, fê-lo com o objetivo de combater o Irão e combater Hafez al-Assad, que é aliado do Irão. E, portanto, era, no fundo, um combate contra o Irão e os seus aliados que a CIA levava a cabo. Foi totalmente derrotada. Os Estados Unidos tiveram que retirar da Síria. Os Estados Unidos acabaram por ser humilhados perante a intervenção da Rússia e, de certo modo, da China a defender a Assad, e tiveram que retirar as suas tropas. O ISIS foi completamente derrotado, foi destruído, alguns de seus líderes foram mortos, e essa aventura estúpida da CIA, que foi o Estado Islâmico, foi derrotada no Iraque. Está agora a ser usada pela CIA também em Cabo Delgado. Cabo Delgado tem uma percentagem relativamente grande de convertidos à religião islâmica, e esses indivíduos são presa fácil de um grupo de terroristas que está a ser financiado e apoiado pela CIA. E porquê é que a CIA apoia isso? Porquê é que esses malucos da CIA, comandados por um maluco chamado Mike Pompeo, que é o secretário de Estado, o equivalente ao ministro dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos da América, porquê é que esse maluco do Mike Pompeo está a financiar esses ataques em Cabo Delgado, que desde 2017 que têm levado a cabo assassinatos, que ainda recentemente em abril mataram 52 pessoas, que agora em junho, 7 de junho, destruíram completamente uma aldeia. Não se sabe ainda quantas pessoas morreram ao certo em consequência desses ataques. Mas convém perguntar porque é que Mike Pompeo e a CIA estão a levar a cabo esses ataques sob a cobertura do ISIS. No fundo, porque há gás em Cabo Delgado. E esse gás está a ser explorado pela Rússia. E é precisamente por isso que a CIA atua para dividir o bolo da exploração de gás em Cabo Delgado com a Rússia, ou, eventualmente, abocanhar até essa exploração. A Rússia já enviou tropas para Cabo Delgado e, sobretudo, é inacreditável
como é que as forças de segurança, quer a polícia, quer sobretudo as forças armadas de Moçambique, são incompetentes para combater esses terroristas que se reivindicam do Estado Islâmico, que se calhar alguns até serão, mas no fundo tudo isso é orquestrado pela CIA. É absolutamente revoltante como forças armadas que levam grande parte do orçamento de Moçambique se revelam completamente incapazes de combater o terrorismo. Aqui fica o nosso depoimento, a nossa revolta perante aquilo que está a suceder em Moçambique. E de Moçambique saltamos para o Brasil do nosso desencanto, da nossa tristeza. Esta semana também foi fértil em acontecimentos. Foi o assassinato de um advogado que pediu a investigação às contas bancárias de Sérgio Moro. Curiosamente, esse assassinato ocorreu num supermercado e um dos assassinos estava com a cara descoberta, demonstrando até que ponto os assassinos estão perfeitamente à vontade para levarem a cabo o seu trabalho. Que cobertura têm esses assassinos que mataram uma pessoa que pediu a investigação às contas de Sérgio Moro? Quem suporta os seus crimes? Quem paga os seus crimes? Quem encobre os seus crimes? A justiça brasileira, sobretudo a polícia brasileira, tem-se mostrado completamente incapaz de descobrir e de combater esse tipo de crimes. São crimes políticos uns atrás dos outros. Veja-se o caso de Marielle Franco, que desapareceu o Queiroz, ainda não se sabe do Queiroz. Um outro implicado foi assassinado, foi descoberto, descobriu-se o lugar onde ele estava e ele foi assassinado. Nada se passa, ninguém descobre os assassinos políticos, ninguém descobre os responsáveis por crimes sobre crimes que, no fundo, têm uma motivação política ou económica por detrás deles. Mais uma vez, estamos aqui perante atos impunes e a justiça brasileira, que está agora a acordar, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, a justiça brasileira, para além da própria polícia brasileira, mas sobretudo a justiça brasileira, é grandemente responsável por aquilo que acontece e tem de ser denunciada como responsável por a não punição de crimes, a não investigação rigorosa, cuidada de crimes como estes. Repare-se que a loucura do presidente Bolsonaro, a estupidez desse indivíduo que ocupa a presidência de um dos países mais importantes do mundo, aquele que poderia ser uma das maiores potências mundiais neste momento e que não passa de um capacho dos Estados Unidos da América, Bolsonaro apelou a que as pessoas invadissem os hospitais para ver que as camas nos hospitais não estavam esgotadas. Ele é um mentiroso, um psicopata perfeito. Não basta as evidências da incrível quantidade de valas comuns praticamente abertas no Brasil, no sofrimento imenso de tanta gente que morre por Covid-19 no Brasil, e ele ainda nega a realidade e incita a que os malucos seus apoiantes vão aos hospitais praticar atos criminosos. E foi assim que um hospital no Rio de Janeiro foi invadido por um bando de apoiantes de Bolsonaro que pretendeu fotografar ou filmar o hospital e que agrediu, que destruiu computadores, que fez 30 por uma linha nesse hospital. É assim essa gente que apoia Bolsonaro. Claro que o Covid-19 tem mostrado à exaustão
a estupidez, a incompetência deste governo de Bolsonaro, que é apoiado pelos militares completamente ignorantes. Repare-se que os militares têm-se reivindicado como poder moderador. É absolutamente inacreditável que tal suceda. Eles não são poder nenhum. Ninguém mete na cabeça desses militares que eles não são um dos 3 poderes que a Constituição brasileira prevê para o Estado brasileiro. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. Eles não pertencem, não são nenhum quarto poder. Eles são sujeitos ao poder legislativo, devem estar sujeitos à lei e, em primeiro lugar, à Constituição, que eles têm espezinhado constantemente, que esse governo brasileiro, esses militares no governo brasileiro têm espezinhado constantemente com ameaças aos tribunais, particularmente ao Supremo Tribunal Federal, com ameaças de golpes, têm espezinhado a Constituição e a democracia e têm demonstrado uma ignorância que é objeto do ridículo geral no Brasil. Essa gente ainda não se capacitou que deve estar sujeita ao poder executivo, que deve agir dentro dos limites do poder legislativo, da lei e da Constituição em particular, e que deve respeitar os tribunais, em particular o Tribunal Máximo do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. É inacreditável, é como é que, infelizmente, esses indivíduos, esses generais de aviário, no fundo, aquilo que eles são é traidores à pátria, como é traidor à pátria este governo brasileiro. Este governo brasileiro aceitou ser um instrumento dos Estados Unidos. No fundo, foi a CIA que colocou essa gente no poder. Um ramo da CIA que apoia Bolsonaro, o ramo mais militarizado, o ramo mais submisso ao complexo militar industrial, ao negócio do armamento, que colocou os generais e Bolsonaro no poder para defenderem precisamente a importação de armas, como Bolsonaro está a fazer dos Estados Unidos da América, foi também a CIA que levou a cabo o golpe contra Dilma o golpe que levou à prisão de Lula por Sérgio Moro. São esses poderes, esses agentes da CIA que estão a fazer do Brasil um país submisso dos Estados Unidos da América, uma espécie de criado dos Estados Unidos da América, em vez de defenderem a sua pátria. É importante que eles sejam denunciados como traidores à pátria, que na realidade são, e que o Brasil se erga contra essa traição à pátria que está a ser levada a cabo por este governo de Bolsonaro. Infelizmente, o Brasil tem sido demasiado passivo e o racismo extremamente grave que tem acontecido no Brasil, que ainda recentemente levou à morte do pequeno Miguel, uma criança de 5 anos, que levou a que um outro rapaz de 14 anos, pouco tempo antes, fosse crivado de balas por polícias que agiram já com motivações claramente racistas, que sistematicamente os negros no Brasil sejam afastados não só do poder económico, mas da cultura, do ensino, e que sejam as maiores vítimas de um protofascismo que está a governar no Brasil. Apesar disso, tem havido uma total ausência de liderança no que toca ao combate ao racismo no Brasil, e essa ausência de liderança está a manifestar-se na passividade com que o racismo continua a minar o Brasil. Esperamos que
as forças antirracistas acordem e que desse acordar saia uma liderança um pouco à semelhança de Martin Luther King, que consiga mobilizar os negros brasileiros, mas também a população branca contra o racismo no Brasil. Claro que falamos aqui, é repetitivo aquilo que nós temos vindo a dizer acerca dos Estados Unidos, da CIA e de Trump. A última de Trump foi tentar atacar, ou está a atacar, ou tentar atacar, vamos ver no que é que isso vai dar, tentar atacar o Tribunal Penal Internacional e todos os agentes do Tribunal Penal Internacional, incluindo os juízes. O Tribunal Penal Internacional está a investigar os crimes de guerra no Afeganistão por parte das Forças Armadas dos Estados Unidos. São 700 crimes de guerra que foram denunciados e o Tribunal Penal Internacional, ao qual os Estados Unidos da América não pertencem e cuja autoridade dos Estados Unidos da América não reconhecem, está a ser alvo de sanções por parte de Trump. E esse maluco, que já falámos, é o epíteto que nós demos do Mike Pompeo, que está por detrás do ISIS e que está por detrás de tantas maluqueiras que a América tem levado a cabo em todo o mundo. Esse maluco, ainda hoje, numa mensagem que deu para as televisões, ele, numa comunicação que deu para as televisões, esse maluco chamou cangurus aos juízes do Tribunal Penal Internacional. É um indivíduo que, juntamente com Trump, devia ser metido no manicômio, porque, infelizmente, os Estados Unidos, que deviam ser um defensor da liberdade, estão a ser dominados por esses malucos que descredibilizam completamente a defesa da liberdade, de que os Estados Unidos podiam e deviam ser um dos grandes pilares a nível mundial contra todos os ataques, nomeadamente que vêm da Rússia e da China. Mas eles aliam-se a tudo aquilo que é de pior no mundo para defender os interesses do complexo militar e industrial, sem pensarem minimamente na defesa da liberdade, não só dos americanos, mas de todos aqueles que amam esse sagrado princípio da liberdade em todo o mundo. E vemos que, afinal de contas, parece que com Trump os Estados Unidos não têm mesmo saída, a não ser que ele seja derrotado numas próximas eleições. Mas isso não basta. É importante também que, de uma vez por todas, o complexo militar e industrial americano e a finança americana sejam combatidas para que os Estados Unidos assumam definitivamente uma política de responsabilidade moral, de exemplo moral, porque só com o exemplo moral é que a liberdade pode vencer. A liberdade é moralmente superior e só com exemplos de superior moralidade pode ser defendida. E infelizmente os Estados Unidos da América de Trump e os seus aliados e fantoches têm demonstrado um desrespeito completo pela liberdade, e é isso que tem de ser denunciado e combatido a nível mundial por todos aqueles que prezam o futuro da humanidade e a liberdade. Repare-se que estamos em momentos terríveis de pandemia e essa pandemia pode ajudar os tiranos a combater a liberdade.
a pandemia. Afinal de contas, a ditadura chinesa, que se vangloriou numa fase inicial combater com eficácia o Covid-19, afinal de contas, o Covid-19 voltou em força na China e está a causar graves problemas de saúde pública e mortes na zona de Pequim. Agora na zona de Pequim, já não é em Wuhan, mas agora é na zona de Pequim. Vemos que mesmo as tiranias são frágeis perante a pandemia. Mas aquilo que estamos a perceber é que os maiores desastres no futuro vão ser os principais aliados da América de Trump. A América de Trump já é o caso mais trágico da pandemia a nível mundial, mas a América de Trump está a suceder já o Brasil de Bolsonaro e vai suceder ainda a Índia, que tem uma ditadura ou uma proto-ditadura semelhante à do Brasil, de um fanático hindu chamado Narendra Modi, e essa proto-ditadura está a destruir também a Índia. São os companheiros de jornada de Trump, Bolsonaro e Narendra Modi, e são estes que estão a destruir os seus países, como Trump está a destruir a América, e com a América um grande pilar de defesa da liberdade. Esperamos que essa gente seja no futuro derrotada, mesmo pela simples democracia do voto, a democracia elementar do voto, e que o combate às ditaduras seja levado a cabo através do exemplo da dignidade moral de todos aqueles que a defendem na realidade e não defendem apenas em palavras. E com isto termino, despedindo-me até ao próximo Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, repetindo o meu pedido para que partilhem e para que coloquem gostos neste programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.